Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma atualização aqui da VEG, direto ao ponto, vamos falar sobre o gráfico, na descrição, como já é de praxe eu venho falando para vocês aqui, tem o roteiro, embora hoje seja análise técnica da VEG 3, pessoal, vamos atualizar esse ponto aí dos 35 e 49, pós-resultado, o que a gente tinha comentado no vídeo anterior, atualizando para vocês, prestando contas aqui, já que a VEG, eu mantenho posts dela regularmente, tá? Mas na descrição do vídeo, o que eu vou deixar para vocês, tá? Temos a agenda de dividendos atualizada, inclusive com Porto Belo, então devo fazer um vídeo da Porto Belo, que uma inscrita me passou, o fato relevante que eu não recebi, tá? E não consegui pegar também no próprio RI, então muito obrigado a você que me mandou o fato relevante. Tem também o vídeo de cenário macro atualizado, tá? Bem como links especiais agora da Black Friday. Tem ali o pessoal que quer certificar CNPI, tem uma escola aqui que está fazendo parceria comigo com 35% de desconto nos cursos e preparatórios das certificações, qualquer que seja, tá, pessoal? CNPI, CGA, aquela coisa toda bonita. Então, descrição e primeiro comentário fixado, tá? Passando aqui pelo disclaimer, pessoal, vamos lá para ela, sem mais, sem menos. Vamos falar da VEG. Parte triste ou não, né? Lembrem, quem me acompanha no canal há algum tempo, sabe que a VEG tem um comportamento específico de 4 a 5 trimestres para cá, tá? Onde ela publica o seu resultado, o resultado vem interessante, embora o último resultado a gente já conseguiu ver um pouquinho do efeito negativo da inflação para a companhia, tá? Então a produção dela, tá? O custo do capital ali sendo um pouquinho mais apertado, tá? Então isso fez com que a inflação não conseguisse de fato ser passada porque a VEG tem contratos, tá? Então por mais que fique mais caro produzir de repente o que ela produz, algum produto, que tem vídeo aqui no canal explicando para vocês todas as fontes de receita e os principais mercados, pessoal, chega uma hora que o contrato está ali, foi firmado há 1 a 2 anos, só que a inflação está corroendo, tá? O preço, o custo de produção, tá? Então ela não pode reaver esses preços, tem esse problema, tá? Problema de curto prazo, porque para longo prazo, quanto mais contratos melhor é uma segurança ali de que ela vai fornecer os seus produtos e serviços por mais tempo e com certeza, tá? Tem cláusulas e tudo mais. Então já teve uma compressão de margem nesse último resultado, mas veio esplendoroso, né? A VEG continua reportando bons resultados. O que o mercado está colocando aqui, não só com a VEG, mas com todas as empresas que têm um quê de crescimento? Diminuição do próprio, tá? Então por mais que a VEG vá dominar o mundo, provavelmente, tá? Nos próximos trimestres a gente tem uma política que está escrito na testa do Roberto Campos Neto que vai ser contracionista, tá? Vai segurar, sim, a inflação para o que der e vier, com o principal remédio que ele tem, que é o aumento da taxa de juros, tá? O que pode mudar um pouquinho essa retórica, pessoal, é a gente começar a ver dólar, tá? Dar uma baixada. Então dólar baixou, minério de ferro já baixou, o petróleo estabilizou, tá? Então, estabilidade de petróleo tá ok, entre 70, 75, 65 dólares, tá? Tendo esses 3 itens macro aí, dando o ar da graça, principalmente o câmbio depreciando, ou melhor, o real apreciando, eu acho que a VEG pode começar a voar alto novamente. Por quê? Lá para o segundo semestre do ano que vem, por exemplo, não se vai haver mais, dentro da política monetária do Banco Central, a necessidade de se puxar a Selic para cima. Selic tendo o seu ápice, curva de juros dando aquela aplanada, pessoal, volta-se a fazer continhas, volta-se a ter bons interesses em empresas de crescimento. A VEG ela mescla, né, entre valor e crescimento, mas essa quedinha atual, talvez uma contração nos seus múltiplos de valuation, tá? O que o mercado está pagando ali em relação a lucro, em relação à receita, em relação a EBITDA, pode dar uma emagrecida, tá? Então, no curto prazo, justamente porque a gente tem o macro impedindo, e eu venho falando isso, vocês devem estar cansados já, né, de me ouvir. Bom, sempre então que a VEG publica um resultado, ela tem aquele dia de muita alta, deixa eu trazer para vocês aqui, então publicou o resultado, alta, depois cai. Cadê o outro Ezinho? Tá aqui, ó. Publicou o resultado no dia, sobe em gap, depois cai, tá? E assim a gente pode pegar aqui diversos resultados, tá? Resultado, gap, bom, cai, tá? Então, não preciso mais colocar tantos resultados assim, mas acho que se você gosta de estatística, tá? É interessante realizar no dia ou num dia após resultado e não comprar. É meio básico isso da VEG, dou risada, mas é verdade, tá? Ela funciona dessa maneira aqui, tá? Então abre com gap e cai depois. Pois bem, estou falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados foram assim.
tá, pessoal? Que cabem na tela aqui. Legal. O que eu tenho para a VEG? Vocês estão olhando esse gráfico? Praticamente as ondinhas aí não tem muito norte nem sul. Elas estão laterais, ou consolidadas, melhor dizendo, em um suporte contra uma resistência aqui. Então é esse o meu cenário. Barabim, barabom. Eu falava para vocês que o alvo estava em 41,67, 43,68. Pois bem, o 41,67 tocou perfeitamente e já viemos aqui para um ABCD. Bom. Deixa eu trocar o desenho. Muito bem, AB igual a CD. Este é um primeiro alvo, 35,49. Falei para vocês nos vídeos anteriores e ele continua. Então, se terça-feira, amanhã, hoje é feriadão, bom descanso para vocês, tá? Se de repente acordar acima, abrir o pregão acima dos 35,49, o mesmo é suporte, alvo 39,20. Tá? Caso abra ou feche durante a semana abaixo dos 35,49, pessoal, a gente vem até com certa velocidade, na minha opinião, tá? Para cá. Para os 32,43, 32,18. Minha opinião sobre esse rush natalino, acho que ele vai acontecer, tá? Pro Ibovespa, pessoal, só que serão as ações clássicas, setor financeiro e commodities, tá? Eu acho que serão essas as principais ações que vão impulsionar o Ibovespa para cima. Bancos e grandes empresas blue chips de commodities, tá? Não sei se a VEG vai ser uma protagonista nesse rush. Não acho que o macro joga a favor dela, tá? No curtíssimo prazo. Eu acho que ela vai ficar realmente sem dar dor de cabeça, sem dar grandes altas, sem dar grandes baixas, a depender da contração econômica da VEG em relação ao mercado externo e interno principalmente, ela pode, em um curto espaço de tempo, pessoal, surpreender e distribuir dividendos. Tá? Surpreender um pouco se vier de crescimento e falar, pessoal, a gente não vai aqui pôr muito CAPEX em uma expansão, em novas linhas de produção, vamos, na verdade, distribuir um pouquinho de dividendo, porque o cenário é de contração econômica, de estagflação, de pouco crescimento. Tá? Então a VEG pode também surpreender nessa parte mais de renda passiva, mas não vejo que ela vai ter, e nenhuma empresa de crescimento vai ter tranquilidade para 2022. Qual que é o interessante da VEG? E ela é híbrida por isso, que ela tem grande mercado de atuação dela, o setor de energia elétrica. Então, as grandes companhias que têm concessões elétricas de utilidade pública utilizam aí, os produtos da VEG. Eu não sei quais especificamente, quem cobra aí, a VEG deve manjar muito mais do que eu. Então, ela está blindada de pelo menos um crescimento estável, o que pode favorecer esse tal dividendo. Tá? Já que ela não vai abrir novas fábricas ou ela não vai investir em um novo desenvolvimento de algum produto ou mercado, tá? Ela pode descansar um ano e virar uma boa pagadora de dividendos, de repente, minimamente interessante como pagadora de dividendos. Bom, o cenário que eu tenho para a VEG, tecnicamente, quando a gente olha para o IFR, pessoal, ele não conseguiu suportar a tendência, tá? Então já está abaixo da linha pontilhada, que é o de 50. Então agora, para mim, ele vem para o sobrevenda. Tá? Ele vem aqui para a base. Tá? O que corrobora, pessoal, no médio prazo, tá? Passando o rush natalino, eu deixo para vocês esses mesmos pontos do vídeo anterior. Então a VEG pode sim vir até os 28,70. Tá certo? Pode sim vir até os 28,70 se a gente continuar aí com pressão inflacionária, tá? E com política para lá de contracionista. Tá? Entre 28 e 25 é o que eu tenho aqui. Tá, para a VEG, deixa eu só corrigir isso, 28, 27,64, por ali, tá? Então eu vou deixar esses pontos para vocês ainda. Para a semana pós-feriado, pessoal, o grande divisor de águas é o 35,49. Então se a gente abrir acima, na terça, ele vai funcionar como suporte, vai brigar ali para ser suporte, alvo 39,20, tá? O meu cenário não é que a VEG consiga mais uma pernada de alta. Tá? Não é esse o meu cenário, ir lá para 43,68. Eu deixo aí, porque posso estar enganado. O meu cenário base é que ela vai ficar nessa semana aqui, pós-feriado, exatamente aqui, ó. Tá? Exatamente no verde aqui, brigando. Tá? Se ela conseguir ser, os compradores e vendedores acharem equilíbrio nessa faixa amarela, pessoal, a depender do resultado, tá? Ano que vem, ela pode simplesmente bombar aqui para beliscar os 43. Não é meu cenário base, como eu falei, meu cenário base é muito mais de um ativo que vai para baixo agora devido ao mercado não estar mais afins de precificar crescimento. Tá? Então ela deve lateralizar aqui no curto, certo? Mas no médio, ou seja, março, abril, maio do ano que vem, invadir os 32, tá? E depois os 28,70. Tá?
essa conjuntura que eu tenho para a VEG. Então ela se transforma em uma ação que começa a ficar interessante para aportes, tá? E menos para rentabilidade. A VEG cresceu muito, né, pessoal? Aqui está o crash, tá? Então nem preciso colocar no gráfico semanal para vocês verem, tá? Nem preciso comentar que tem muita gente ainda ganhando muito dinheiro com a VEG, mesmo se você comprou no topo lá, 2020, antes dos crashes, tá? Você está aí com 42% de retorno, tá? Então não é reverter tendência de alta, não é quebra de fundamentos, não, é simplesmente um momento de mercado onde eu creio que ela vai lateralizar, tá? Deixa eu só trocar aqui, lateralizar, tá? Lateralizar. Então vai ficar aqui igual uma ação de elétrica, igual uma Vivo, igual uma Engie, vai ficar brigando, onde comprar suporte passa a ser interessante, vender resistência passa a ser lucrativo também, tá? Não tem desequilíbrio, tá? Ela já começa para mim a fazer movimentos de consolidação, né? Figuras M, depois W, tá? E agora pode vir para uma M e vai ficar nesse lenga-lenga aqui. Tá bom, pessoal? Esse é meu cenário base para VEG. Acho bem interessante pensar em um cenário, pelo menos um cenário base, cada um que me acompanha aqui, pensar em um cenário base para 2022, porque vai ser um ano onde o fluxo financeiro vai ter uma disputa muito grande, pessoal. A gente tem BCs de países desenvolvidos subindo taxa, ou querendo ser rocket, então curva de juros lá apontando para cima, tá? Pelo menos por hora. A gente vai ter inflação, a gente vai ter também aqui o CDI alto ainda, e teremos eleições. Então, assim, bastante cauda para fazer preço. Tenha um cenário base, se não para cada setor, tá? Pelo menos aí para os grandes ativos que você acha que são mais protagonistas da sua carteira, tá? Porque é importante ter um norte, certo? Ter um certo e um errado, ou um possivelmente mais certo do que outra alternativa, porque aí você erra com certeza ou acerta com certeza. O problema é errar várias vezes e repetir o mesmo erro, né? Tem que errar diferente. Tendo um cenário, na minha opinião, é o mais importante. Tendo um viés, tá? É bom ter viés do que eu acho, qual que é a minha expectativa de retorno em cima da VEG, devido a XXX. Ela pode ir até R$40, coloque um número ali, certo? Ou X% de valorização de acordo com o seu preço médio, e até onde eu compro a VEG, tá? Até X reais, porque isso, aquele outro, CDI. Aí você põe o seu cenário, é isso que os gestores fazem, tá? Eles colocam lá o case, o cenário, base, 2, 3... tá? Porque aí a gente ganha tranquilidade em cima da nossa própria opinião e dá responsabilidade para a gente também. Não tem como a gente fugir, porque alguém falou, não. Tá? Eu estou aqui para ajudar ou para corroborar, para adicionar algum fato ou alguma informação para o seu cenário base, certo? Pessoal, é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Links todos na descrição, desconto para CNPI, tem também carteiras e a série Carta do Estrategista agora também com vídeos semanais. Né? É uma assessoria basicamente semanal macro. Então, tenho novidades aí para vocês nos links. Tchau, tchau.